Produções. E aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Vai ser uma aula bem interessante, falando sobre a atomicidade, a história da atomicidade. Vamos começar falando sobre o átomo. O que seria o átomo? O átomo é uma unidade básica da matéria. Como foi visto na aula anterior, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, a cadeira, a mesa, tudo que vocês conseguem pegar, tudo que vocês conseguem ver, sentir como ar, é matéria, que foi provado na aula anterior. E a matéria ela é composta de quê? De moléculas. E a molécula, por sua vez, é composta de quê? De átomos, tá? Então, da onde foi que surgiu a palavra átomo? Vamos ver a evolução? O primeiro modelo atômico ficou conhecido como modelo filosófico. Vamos imaginar o seguinte: Leucipo e Demócrito, dois filósofos gregos, que foi lá no período grego, por volta de 450 anos antes de Cristo. Eles pegaram uma matéria e começaram a dividir essa matéria. Vocês podem pegar aí um pedaço de papel. Deixa eu pegar aqui um pedaço de papel. Pode pegar um pedaço de papel e começar a dividir esse papel. Vai dividindo. O que é que vai acontecer se eu continuar dividindo esse papel? Vai chegar num pedaço tão pequenininho, minúsculo, que eu não vou conseguir mais dividir, não é isso? Então foi esse experimento que eles fizeram. Eles imaginaram o seguinte: esse pedacinho que a gente não consegue mais dividir, eles colocaram o nome de átomo. Então daí que surgiu a palavra átomo, quer dizer, a de não, tomo quer dizer divisível, tá? Então ficou assim: átomo, partícula indivisível da matéria, ou seja, o átomo seria a essência de toda a matéria. Mais tarde, depois de essa ideia dos filósofos ser incubada, enterrada aí por várias outras teorias que veio após eles, as teorias de Aristóteles, de Platão, mais tarde, por volta de uns 2000 anos, aproximadamente, Dalton, em 1803, ele resgatou novamente essa teoria dos gregos, Só que ele foi um pouco mais adiante, ele começou a dar forma para o átomo, porque se você imaginar, quando você começa a cortar o papel, pode ser que o último pedacinho seja um quadrado, um redondo, pode ser que o último pedacinho seja qualquer geometria, tenha qualquer tipo de geometria. Mas aqui no modelo de Dalton, o átomo ganhou forma, Aqui ele já disse o seguinte, que o átomo seria uma partícula esférica, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. Maciça também, que não foi colocada aqui, mas considerada maciça, lisinha, tá? Então esse foi o modelo de Dalton. Ele imaginava o seguinte, que na natureza existiria vários tipos de esfera. E essas esferas, ela fazendo um arranjo entre elas, se combinando entre elas, formaria as moléculas, como podemos observar aqui a água. Seria a combinação dessa partícula, desse átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio. Então, juntando essas duas esferas aqui, formaria a água. A amônia, juntaria o nitrogênio, junto com o hidrogênio, formaria a amônia, tá? Depois a gente vai ver a questão das leis de Dalton. E assim por diante. Então, a combinação dessas esferas na natureza produziria vários tipos de materiais, vários tipos de substâncias, o rearranjo desses átomos, Esse modelo ajudou muito na química. E aí depois veio o J.J. Thomson, mais tarde, 100 anos depois, com a eletricidade. Então ele conseguiu ir um pouco além. Por quê? Porque com a eletricidade ele fez alguns experimentos, que até então Dalton não conseguiu. Então o Thomson ele fez um experimento e que conseguiu provar que o átomo ele não era só uma esfera igual uma bola de bilhar maciça, lisinha, não, era no caso uma esfera, e essa esfera possuía carga elétrica positiva, não era maciça, era assim, ó, aqui a esfera laranja possuía cargas positivas, não era maciça, em vez disso era o quê? Incrustada de elétrons, ou seja, existiam
partículas grudadas nessa outra esfera maior. Essas partículas grudadas aqui seriam os elétrons com carga negativa, né? Neutralizando assim o átomo. Então esse ficou conhecido como modelo pudim de passa, lá por volta de 1903, o modelo de Thomson. Depois veio Rutherford, que fez um experimento, né? Utilizando a radioatividade, porque aqui já houve um avanço, né, da eletricidade, então ele já estava no período da radioatividade. Então ele conseguiu ir um pouco além. Ele pegou o seguinte, ele pegou uma caixinha de chumbo, fez um buraco nessa caixa de chumbo. Por que o chumbo? Porque o chumbo ele é isolante da radioatividade. Quando você vai no médico bater uma radiografia ou qualquer outro procedimento em que você vai ficar exposto à radioatividade, eles colocam uma capa de chumbo sobre você, né? Para não ser atingido, né, pelas partículas da radioatividade, que pode causar câncer e vários outros tipos de doença. Então o que foi que ele fez? Ele pegou esse chumbo, fez um buraco, colocou o polônio, o elemento polônio, que ele é super radioativo. E na frente desse orifício, dessa caixa, ele colocou uma película de lâmina, mais ou menos assim que nem esse papel aqui, ó. Uma película bem fininha, né? Uma lâmina de ouro bem fininha. E ele imaginava o seguinte: quando as partículas do polônio começassem a bater nessa lâmina de ouro, o que ele imaginava é que essas partículas voltariam, né? Elas seriam refletidas. Por quê? Porque ele imaginava, segundo a teoria de Dalton e Thomson, que o átomo era bem denso, então eu não ia deixar essas partículas passar. Só que, para a surpresa dele, na hora que essa placa de ouro, vamos imaginar que aqui seja uma placa de ouro, começou a ser bombardeada por essas partículas, as partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, né? Então ficou assim, ó, se vocês observar aqui, ó, o bombardeio, né, de partículas alfa, quando batia aqui na lâmina, em vez dela ser, né, voltar, ser recauchutada, né, elas terminavam atravessando. A maioria das partículas atravessou. É claro que houve algumas, né, que voltaram, foram refletidas, e outras sofreram pequeno desvio. Então, ele, a nível macroscópico, explicando, ficou assim, ó. As que passavam aqui pelo meio, que não triscava nesse pontinho preto aqui, elas passavam direto e batia aqui no detector de partícula, tá? As que triscava aqui nesse pontinho preto aqui, elas eram refletidas, elas voltavam. E as que batiam, ó, aqui, ó, batia no pontinho preto, refletia, voltava, ó. E as que batiam bem no cantinho do pontinho preto, elas simplesmente sofriam um pequeno desvio, tá? Então, ele imaginou o seguinte: foram poucas que foram refletidas, foram poucas que sofreram desvio. Então ele imaginou o seguinte, que o átomo era formado por um núcleo positivo. Por que positivo? Porque a partícula alfa, ela é positiva. Então na hora que bate positivo com positivo, a tendência era o quê? Voltar, ser refletida, né? Então ele imaginou isso, e que ao redor desse núcleo positivo existiria um enorme espaço vazio com carga negativa. É por onde as partículas positivas passavam reto, ó. E assim era formado a lâmina de ouro, de vários átomos juntos, né, aglomerado, só que com espaço entre elas, né, entre os átomos, que ele chamou de espaço vazio. Então ficou assim o postulado, né, veio o Niels Bohr também para ajudar nesse postulado com a química quântica, e ficou assim: o modelo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário. Por que sistema planetário? Ele imaginava o seguinte, que você imagina o seguinte, que tem o Sol, e ao redor do Sol, o que acontece, pessoal? O planeta fica girando em volta do Sol, não é isso? Fica girando em volta do Sol. Então, a mesma coisa acontece com o átomo. O átomo possui um núcleo, e ao redor desse núcleo, os elétrons ficam girando, tá? Então, ficou assim.
átomo possui um núcleo positivo, como foi comprovado no experimento de Rutherford, e o enorme espaço vazio em volta do núcleo, chamado eletrosfera, né, negativo. Então, esse espaço todinho aqui, ó, em volta do núcleo, foi chamado de eletrosfera. Por quê? Porque é onde se encontravam os elétrons, tá? Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbita estacionária. O que seria a órbita? A Terra não faz um percurso em volta do Sol? A gente não fala órbita da Terra? Ou seja, essa órbita é o caminho que a Terra faz em volta do Sol. Então, o elétron também tem um caminho. Esse caminho a gente chama de órbita, tá? E essa órbita é estacionária porque o elétron, ele nem perde e nem absorve energia. Ele fica girando numa energia constante. Tá? Isso foi comprovado na química quântica por Niels Bohr, ok? Então, continuando aqui. Niels Bohr também contribuiu da seguinte forma, que o átomo ele tinha elétrons e esse elétron estava distribuído por camada, né? O átomo ele podia ter até 7 camadas eletrônicas, onde na primeira fileira, na primeira camada, foi denominado, né? Ele denominou primeira camada representada pela letra K, com a letra maiúscula, a segunda L, a terceira camada M, a quinta O, a sexta P e a sétima Q, tá? Então o átomo ele poderia ter até 7 camadas eletrônicas, né? Como mostra aqui na figura, isso na prática, tá, pessoal? Até 7 camadas eletrônicas baseadas nos elementos encontrados até hoje. Tá? E essas camadas eletrônicas, ela pode ter o número máximo de elétrons em cada uma. Por exemplo, na primeira camada só pode ter quantos elétrons? 2. Eu posso colocar 3? Não pode, tá? É regra. Na camada L pode ter quantos elétrons no máximo? 8. Na M, 18. Na N, 32. Posso colocar 20? Pode. Posso colocar 35? Já não pode, tá? Na camada O, 32. Na P, 18. E na Q, 8. Isso tudo na prática, tá, pessoal? Então aqui ficou o número máximo de elétrons distribuído em cada camada eletrônica de acordo com os elementos descobertos até hoje. E obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né? Pesquise e faça um resumo das teorias de Dalton, Thomson e Rutherford para a definição dos modelos atômicos, né? Eu gostaria que vocês fizessem um resumo, né, de todas as teorias, porque todo modelo que foi comprovado, houve uma teoria por trás, houve um experimento por trás. Eu gostaria que vocês comentassem de modo resumido, tá? Vocês tirem foto e mandam para o Classroom, né, que é a nossa sala virtual. E muito obrigado por vocês estarem até aqui, né, ficarem até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero cada dia que passa melhorar mais as nossas aulas. Comente no vídeo o que eu poderia estar melhorando, o som, a iluminação, o que eu poderia estar fazendo para que vocês possam ter o melhor aproveito dessas aulas, tá? E dê o like e se inscreva no canal, tá, gente? Eu abri esse canal justamente por causa de vocês, porque eu gostaria de ter essa interação com vocês, tá? Então eu desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e tchau, até a próxima aula.